Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o Brasil Império. Neste vídeo vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil durante o período do Império, desde a proclamação da independência até a proclamação da República. Acompanhe conosco enquanto exploramos as principais características políticas, econômicas e sociais desse período único na história do país. Já deixe seu like. O Império do Brasil foi um período da história brasileira que se estendeu de 1822 até 1889. Nessa época, o Brasil era governado por um monarca, o imperador Pedro I, e depois por seu filho, Pedro II. Durante o Império, o Brasil passou por uma série de mudanças políticas, econômicas e sociais significativas. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, com a abdicação de Pedro I, que havia sido coroado como imperador do Brasil. A independência foi um processo pacífico, sem lutas armadas, e foi reconhecida pela metrópole portuguesa em 1825. Durante o Império, o país passou por um processo de centralização política, com o governo centralizando o poder nas mãos do imperador e de seus ministros. Isso foi acompanhado por uma série de reformas administrativas e judiciais, que visavam modernizar o país. A economia do Império foi baseada no café, que foi cultivado principalmente na região sudeste do Brasil. O café se tornou a principal fonte de renda para o país, e sua exportação ajudou a financiar o desenvolvimento econômico do país. No entanto, a economia do Império também foi marcada por problemas, como a concentração de terras e a escassez de mão de obra. A sociedade do Império foi dividida em classes sociais distintas, com a elite econômica e política no topo e os trabalhadores e camponeses no fundo. A escravidão também foi uma realidade durante todo o período imperial, com milhões de escravos sendo importados para trabalhar nas fazendas de café. Em 1888, o imperador Pedro II assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. O Império também foi marcado por um grande desenvolvimento cultural e intelectual, com a criação de escolas, bibliotecas e museus. O país também viu o surgimento de uma literatura nacional e de artistas e intelectuais de renome. Em 1889, o Império do Brasil foi derrubado por uma série de fatores, incluindo a crise econômica, a insatisfação popular e a pressão dos militares. Em 15 de novembro de 1889, o imperador Pedro II foi deposto e o país foi proclamado como república. A era imperial deixou um legado duradouro na história do Brasil, com muitas de suas instituições e tradições ainda presentes na sociedade brasileira atual. No entanto, o Império também foi marcado por problemas graves como a escravidão, a desigualdade social e a falta de representatividade popular. A elite econômica e política do Império controlava a maior parte do poder e da riqueza do país, enquanto a maioria da população vivia em condições precárias. Além disso, o Império também foi marcado por conflitos internos e externos. Durante o período imperial, o Brasil enfrentou guerras com outros países da América Latina, bem como rebeliões internas, como a Guerra dos Farrapos e a Guerra do Paraguai. Ao longo do Império, também houve uma crescente insatisfação popular com o governo imperial e com a falta de representatividade política. Isso levou a uma série de movimentos políticos e sociais que lutavam por mudanças políticas e sociais. No final do Império, essa insatisfação popular e a crise econômica levaram a uma série de rebeliões e protestos populares, o que finalmente levou à queda do Império e à proclamação da República. Em resumo, o Império do Brasil foi um período da história brasileira que se estendeu de 1822 a 1889, marcado por mudanças políticas, econômicas e sociais significativas, tanto positivas quanto negativas. A independência do Brasil foi proclamada pacificamente e reconhecida pelos portugueses, foi marcado pela centralização do poder e modernização administrativa, mas também pela escravidão, desigualdade social e falta de representatividade popular. A economia baseada no café foi importante para o desenvolvimento do país, mas também foi marcada por problemas como a concentração de terras e a escassez de mão de obra. O Império do Brasil acabou sendo derrubado devido a uma série de fatores, incluindo a crise econômica, a insatisfação popular e a pressão dos militares. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.